Olá! Voltamos para trabalhar com análise combinatória. Espero que você tenha tido um tempinho para entrar no site, verificar as questões. Se teve dúvida, manda para a gente. Lembra que só você, aluno prêmio, tem acesso ilimitado ao banco de questões. Tem chat ao vivo, tem as provas comentadas, tem gabarito comentado. Pode acessar o vídeo quantas vezes você quiser. E tem a gente para tirar dúvida, tá ok? A gente está esperando a sua dúvida, tá ok? Vamos lá? Como eu havia comentado na aula 11 e na aula 10, a gente vai continuar trabalhando com análise combinatória. Só que agora a gente tem mais exercícios. A aula de hoje vai ser só exercícios. Finalzinho da aula passada, a gente ficou fazendo exercícios, mas tem algumas situações que aparecem que não apareceram nos exercícios lá. E a gente só aprende fazendo exercício nesse caso, tá ok? Olha o exercício 9 que a gente pulou na aula passada, porque estava em cima do tempo. Ele fala o seguinte, ó. Seja o seguinte conjunto de números naturais. 1, 2, 4, 6 e 8. 1, 2, 4, 6 e 8. Assinale o que for correto. Podem ser formados exatamente 24 números ímpares, círcula ímpares, com 4 algarismos escolhidos entre os elementos do conjunto. Então, primeira coisa, exercício 9. 1, 2, 4, 6 e 8. Eu quero formar números com quantos algarismos? No 0, 1, eu quero formar números com 1, 2, 3, 4 algarismos. E eu quero que eles sejam ímpares. Se eles são ímpares, quem é que tem que aparecer na última casa? É o 1. Já estou fechando a casa dele aqui. É o número 1 que tem que aparecer. Agora, vem lá. Quem que eu posso colocar aqui? Pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 4, pode ser o 6 e pode ser o 8. Eu tenho 5 possibilidades aqui. Aqui eu também tenho 5 e aqui também tenho 5. Aí você fala, Éder, mas não é 5, 4, 3 ou 4, 3, 2? O que ele está esperando para chegar no 24 é exatamente que você faça o quê? 4 vezes 3 vezes 2. Mas está errado. Por quê? Porque eu posso repetir os algarismos. 222 ou 2221 é um número ímpar, mesmo tendo algarismos repetidos. Então, o que eu tenho aqui? Na verdade, eu tenho como resposta 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125 números. Ele falou que seriam quantos? Seriam 24. Então, o primeiro item é um item o quê? Falso. Tudo bem? Depois, o item 2. Existem exatamente 96 números com 5 algarismos formados com elementos distintos de A e terminados com algarismo par. 0, 2. Ele falou números com quantos algarismos? Com 5 algarismos. Falou de serem distintos e pares. Se são distintos e pares, quem pode aparecer nessa casa? Pode ser o 2, o 4, o 6 e o 8. Então eu tenho 4 possibilidades. Não é o 4 que está aqui. São 1, 2, 3, 4 possibilidades. Você tem lá 1, o 2, o 4, o 6 e o 8. Se um dos pares ficou na última casa, eu deixei o 8 por hipótese. Quem pode aparecer aqui? Pode ser esse, esse, esse e esse. Então aqui vai dar o quê? 4 possibilidades. Deixei uma delas aí, porque não pode repetir. Sobram 3 possibilidades. Deixei uma delas aí, não pode repetir. Sobram 2 possibilidades. E aqui uma possibilidade só. Eu vou tirando, porque aqui eu não posso repetir. E aqui ele falou, não falou nada. Então se não falar nada, pode repetir. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24, vezes 4, 96. Então a resposta da 2 é uma alternativa o quê? Verdadeira. Tudo bem? 04. Podem ser formados... Como é que é? Podem ser formados exatamente 64 números pares de 3 algarismos com os elementos do conjunto A. 04. Ele quer números pares de 3 algarismos. Se são pares de 3 algarismos, quem é que pode aparecer na última casa aqui? Pode ser esse, esse, esse e esse. Então são 4 possibilidades. Ele falou de ser distinto ou não distinto? 3 algarismos? Não. Se não falou de ser distinto, quem é que pode aparecer aqui? 5 e 5. 5 vezes 5, 25, vezes 4 vai dar um total de quanto? Total de 100. Ele falou que seria quanto? Seria 64. Então a alternativa é o quê? Falsa. 08. 08 ele fala o seguinte. Existem exatamente 3.125 números menores que 10.000 formados com elementos do conjunto A.
3.125. Se ele falou menores que 10 mil, a primeira ideia que você tem é, tá, menor que 10 mil são 4 casas. Não, eu tenho que fazer o seguinte, tem que pensar com uma, com duas, com 3 ou com 4 casas. Você fala, Éder, mas por que você não coloca com 5 casas? Se eu colocar com 5 casas, ele é maior que 10 mil. Ó, 1. Esse número é o quê? 11.111. É o menor número com 5 casas com esses caras que eu consigo formar. Tá ok? Então, bora lá. Ele falou o quê? Vamos ler de novo. Existem exatamente 3.125 números menores que 10 mil, 100 mil. Então tem mais aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tinha lido 10 mil. Formado com elementos do conjunto A. O que eu tenho aqui? Quem pode aparecer aqui? 5. Dá um total de 5. São 5 hipóteses. Aqui é 5, 5. Vai dar 125. Aqui é 5, 5, 5. Opa, perdão, aqui é 25. Aqui é 125. Dá 5, 5, 5, 5. Dá 625. E aqui vai dar 5, 5, 5, 5, 5. Dá 3.125. Que é exatamente o que ele tinha falado. Na verdade, falta somar esse e esse. Então, na verdade, a resposta é falsa. O 8 é falso. E vamos fechar com o 16. 16 diz o seguinte. Ó, podem ser formados 49 números menores que 350 com elementos distintos do conjunto A. Se é menor que 350, ou ele tem uma casa, ou ele tem 2 casas, ou ele pode até ter 3 casas. Eu vou abrir aqui. Primeiro, em uma casa, são 5 possibilidades, ou é o 1, o 2, o 3, 1, 2, 4, 6 e 8. Se for com 2 casas, 5 vezes 4, dá um total de 20. Tem o 12, o 14, o 16, o 18, 21, 24, 26, 28 e assim por diante. Se for com 3 casas, ou começa com 1, ou começa com 2. Por que ou com 1 ou com 2? Porque se eu começar com 4, vai dar maior que 350. Comecei com 1, risquei a casa do 1. Comecei com 2, risquei na casa do 2. Esse cara aqui é o número 100 e poucos. Ele é menor que 350. Então, agora vem lá. Quem é que eu posso colocar aqui? Pode ser o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, são 4 possibilidades aqui. E aqui vai dar 3 possibilidades. Resposta 12. Começando por 2, eu posso colocar aqui o 1, o 4, o 6 e o 8. 4 possibilidades. E aqui 3 são 12. O que eu faço com esses caras? Ou o meu número tem uma casa, um algarismo, ou ele tem 2 algarismos, ou ele tem 3 algarismos. Se é hoje a gente soma 5 mais 20 mais 12 mais 12. 12, 24, 44, 49. A alternativa é verdadeira. E lá, lógico, a soma vai dar o quê? 16 mais 2 fecha em 18. Tudo bem? Perfeito? Vamos para frente, por favor. Vamos fazer o seguinte agora, deixa eu dar umas canetas aqui. A gente vai lá para... Como tem muito exercício de análise combinatória, eu vou selecionar alguns deles para a gente fazer, tá ok? Vamos fazer o exercício 26. Dá uma olhadinha lá no exercício 26. Tem muito exercício, pessoal. Então, ficou com dúvida nos exercícios? Manda pra gente. E a gente retorna para você. Tá ok? Exercício 26. Diz assim. Leia lá, dá um foco lá. Ele fala assim, ó. Certo dia, Nadir, Raul e seus 4 filhos foram jantar em um restaurante e lhes foi reservada uma mesa retangular com formato de retângulo com quantas cadeiras? 8 cadeiras. Tendo em vista que as cadeiras eram fixadas no solo e considerando que Raul e Nadir sentaram-se nas cabeceiras da mesa, de quantos modos toda a família pode ter se acomodado nas cadeiras para desfrutar o jantar? Primeira pergunta. A ordem que você colocar o pessoal faz diferença? Faz. Porque ele está perguntando de quantas formas você pode dispor esse pessoal na mesa. Se você colocar Nadir aqui e Raul aqui, é uma forma. Se você colocar Nadir aqui e Raul aqui, é outra forma. Ele quer que os dois fiquem aonde?
nas pontas. Então vamos imaginar o seguinte. Eu tenho lá, exercício 26, 1. Quantas opções eu tenho para colocar aqui? Eu tenho duas opções, que é a Nadir ou o Raul. E logicamente aqui vai sobrar uma possibilidade. Agora vem as 4 pestinhas, as 4 crianças. Quem é que pode... Onde é que elas podem sentar? Então eu já tenho 2 vezes 1. A primeira criança tem quantos lugares para sentar? Tem 6. Ela escolheu sentar aqui. A segunda criança tem quantas opções para sentar? 5. Ela escolheu sentar aqui. A terceira criança tem quantas opções para sentar? Ou ela senta aqui, aqui, aqui ou aqui. Então são 4 possibilidades. Ela escolheu sentar aqui. Sobra uma criança. Essa criança pode sentar aonde? Ou aqui, ou aqui, ou aqui. Ela resolveu sentar aqui. Então são 3 possibilidades. Como a ordem é importante de dispor o pessoal na mesa, eu estou usando o princípio multiplicativo, lá da aula 10. Tá ok? 2 vezes 1, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Isso aqui é a mesma coisa que 720. Então existem 720 formas distintas de ordenar esse pessoal na mesa. Tudo bem? Perfeito? Ótimo. Bora pro próximo. 720. O próximo exercício que a gente vai fazer, o 29 é bem semelhante, o 30 é uma permutação, tá ok? Aqui, dá uma olhadinha no 31, vai no seu material, exercício 31. Questão bem semelhante ao exemplozinho que a gente fez em sala, no entanto ela tem uma sacada, ela tem um detalhezinho a mais. Olha o que ele fala lá. Falou o seguinte, ó. Um projeto piloto desenvolvido em um curso de engenharia mecânica prevê a construção de um robô Edge, cujos movimentos estão limitados apenas a andar para frente e para a direita. Suponha que Edge está na posição A, aqui, posição A, e deseja que ele se desloque até chegar até o ponto B, aqui, valendo-se dos movimentos que lhes são permitidos. Admite que cada movimento feito por Edge leva uma posição consecutiva, conforme ilustra o esqueminha. Direita, frente, direita, direita, frente, frente, direita, frente, frente, direita. São 10 movimentos. Aí olha o detalhezinho. Com base na informação acima, o número de maneiras possíveis de Edge se deslocar de A para B sem passar por C. Eu quero saber, ó, quantos caminhos tem aqui, mas que não passe por C. Então eu vou fazer o seguinte cálculo. Eu primeiro vou calcular de A até B. De A até B são quantos caminhos? São 10 caminhos. E esses 10 são o quê? Vamos contar. Quantos para a direita? 1, 2, 3, 4, 5 para a direita. 1, 2, 3, 4, 5 para frente. Então são direita, 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 frente, 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 frente. O que é isso aqui? É bem parecido com o que a gente estava trabalhando. É uma permutação. Deixa eu colocar o exercício aqui. É o 20. Quanto mesmo? Acho que é o 31. Isso, para a gente ficar. 31. É uma permutação de quantas letras, pessoal? De 10. 5 de um tipo e 5 de outro. Então isso aqui é 5 fatorial, ou 5, 5. Isso é 10 fatorial sobre 5 fatorial, 5 fatorial. 10, 9, 8, 7, 6, 5 fatorial sobre 5 fatorial. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar o 5 com o 5. E outro 5 é 5, 4, 3, 2, 1. O que vai acontecer agora? 5 vezes 2, 10. Simplifiquei. 4 para 8, sobra 2. 6 para 3, sobra 2. 9 vezes 7, 63. Vezes 2, 126. Vezes 2, 252. Esse é o total de caminhos que eu tenho que ligam do A até o B. Só que você concorda que alguns passam pelo C? Eu quero saber agora o seguinte. Quantos vão do A até o C? Do A até o C. Vamos olhar para cá? A ao C. 1, 2, 3, 4 para a direita. 1, 2 para frente. Então são 6 caminhos, sendo 4 direita e 2 para a frente.
Isso aqui vai ser o quê? Permutação de 6, 4 de um tipo e 2 de outro. 6 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial. 6, 5, 4 fatorial. Pelo 4 fatorial eu simplifico. 2 fatorial é 2, 1. 6 vezes 5, 30. Por 2 vai dar 15. Quantos caminhos ligam o A até o C? 15. E agora eu preciso fazer o seguinte também. Quantos ligam o C até o B? CB. Vai dar o quê? Foca para mim aqui. Frente, 1, 2, 3 e para a direita, 1. Então são 4 caminhos, sendo 3 para frente e 1 para a direita. O que vai ser isso aqui? Permutação de 4 com 3 de um tipo. 4 fatorial sobre 3 fatorial vai dar 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Eu simplifico aqui, resposta 4. Qual que é a perguntinha que eu tenho agora? O que eu faço com esse 15 e com esse 4? Eu multiplico. Por quê? Porque é 15 vezes 4. Eu tenho um total de 60 caminhos. 15 daqui até aqui, 4 daqui até aqui, como é o caminho inteiro de A a C passando por B, de A até B passando por C, perdão. Então são 15 vezes 4. Eu tenho 60 caminhos que passam por C. A pergunta que ele tinha feito é: quantos não passam por C? Então a resposta é 252 menos 60, que vai dar 192. Tudo bem? Esse é um exercício difícil. Perfeito? Vamos lá? Para dar uma aliviada, dá uma olhadinha no exercício 32. Parece um exercício de combinação, parece de permutação com repetição, mas não é. É um exercício da prova do Enem. O anterior não era, o 31 não era, o 32 é um exercício da prova do Enem. Tá ok? Ele fala o seguinte, ó. Numa praça de alimentação retangular com as dimensões de 12 metros e 16 metros, as mesas estão dispostas em fileiras paralelas e laterais às laterais do ambiente, conforme ilustra o esquema. Sendo as linhas pontilhadas, os corredores entre as mesas. Então, olha que tá aí, tem o desenho aqui. Aí vem o seguinte. Pela disposição das mesas existem várias maneiras de se chegar do ponto A ao ponto C, daqui até aqui, movendo-se apenas pelos corredores, seguindo-se o caminho destacado e desprezando a largura dos corredores, a distância percorrida é... Isso aqui é a distância. Ele vai andar quantos metros para cá? 16. E quantos metros para cá? 12. Não importa se ele vai fazendo zigue-zague aqui. Ele não vai ficar andando em círculos aqui, ou em retângulos. Mas ele vai andar 16 metros aqui e 12 metros aqui. Então a resposta é 16 mais 12. Resposta... 28. Letra D. Tudo bem? Próximo exercício que a gente vai trabalhar é o exercício 34. É um exercício que, semelhante aos anteriores, mas tem um detalhezinho a mais. Olha o que ele fala aí. 8 garotas chegam de férias a uma pequena cidade do litoral do norte. Dirigem-se a um hotel onde somente estão disponíveis 2 quartos triplos e 1 quarto duplo. Isso aqui é informação importante. Destaca. De quantos modos diferentes elas podem se alojar no hotel? São quantas meninas mesmo? São 8 meninas. Exercício 34. São 8 meninas e das 8, 3 vão ficar num quarto, 3 vão ficar num quarto e 2 vão ficar em outro. São 2 quartos triplos e 1 quarto duplo. Se no primeiro quarto ficar, supondo que os quartos sejam todos iguais, a Ana, a Paula e a Maria. A Maria, a Ana e a Paula. Faz diferença? Não. Então o que é isso aqui? É uma combinação das 8 meninas para escolher 3. Beleza, escolhi as 3 que vão para o primeiro quarto. Quantas meninas sobram? 5. Porque 3 já ficaram no primeiro quarto. É como se eu falasse assim, meninas, quem vai para o quarto A? A Ana, a Paula e a Vitória, Chiquinha, Maria, não importa, as 3. Então tá, preenchido o primeiro quarto, vamos para o segundo quarto.
Combinação de 5 para escolher 3. Por que combinação de 5 para escolher 3? Porque eu só tenho 5 meninas. E elas vão ficar o quê? Vão ficar 3 agora no quarto. E daí vão sobrar o quê? De 2 para escolher 2. Logicamente aqui, se sobraram 2 meninas para escolher o quarto e as 2 vão juntas, obrigatoriamente elas não têm escolha. Eu vou colocar direto aqui 1. 8 fatorial, 3 fatorial, 8 menos 3, 5 fatorial, vezes 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, vezes 2 fatorial, 2 fatorial, 2 menos 2, 0 fatorial. Tá, o que eu faço agora? Por que eu multiplico? Porque é E. As 8 vão ficar no hotel. As 3, depois as outras 3, depois as outras 2. Simplifica esse 5 com esse 5. Dá para simplificar esse 2 com esse 2. 0 fatorial é 1. Esquece. Faria diferença se eu começasse com o quarto duplo? Não. Daria a mesma resposta. Para fazer. Daria combinação de 8, 2. Combinação de 6, 3. Combinação de 3, 3. Tá ok? Pegou? Combinação de 8, 2, combinação de 6, 3, combinação de 3, 3. A resposta é a mesma. O que vai dar aqui? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, 3 fatorial. 3 fatorial, já tem um 3 aqui. Esse aqui eu vou desenvolver. 3, 2, 1. Esse aqui eu vou desenvolver 2, 1. Vamos simplificar. O 3 corta com o 3. 3, 2, 1 vezes 6 simplifica. 2 vezes 1, 2. Para 4 sobra 2. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 10, 560. Quer dizer o quê? Existem 560 modos de fazer a escolha. Tá ok? Tá aí o item A. O item B, ele fala o seguinte. As ruas da cidade interceptam-se em ângulos retos, como mostra a figura. Certo dia elas decidem almoçar num único restaurante da cidade. Quantos caminhos diferentes elas podem escolher para ir do hotel ao restaurante? Elas caminham somente para norte ou para leste. Eu não vou fazer o item B. A resposta do item B é 210, mas o processo é o mesmo. Você vai escrever o quê? Norte, leste, leste, norte, leste, 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 norte, norte, leste. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 caminhos para leste, 1, 2, 3, 4 para norte. Só vou deixar indicado para você. E daí você faz a continha. E a gente parte para a próxima. Porque a gente já fez 3 muito semelhantes no item B. São 6 e 4. Deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Então são para leste, 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 leste. Norte, 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 norte. Permutação de 10. 6 de um tipo e 4 do outro. Isso aqui é 10 fatorial sobre 6 fatorial, 4 fatorial e a resposta dá 210. Ok? Beleza? Vamos para o próximo. Nosso próximo exercício, 35. É uma questão um pouco mais demorada. Para a prova de um concurso vestibular, foram elaboradas 14 questões, sendo 7 de português, 4 de geografia, 3 de matemática. Então, português são 7, geografia são 4, matemática são 3. Tá ok? Feito isso, ele fala o seguinte, ó. Quantas versões distintas da prova poderão ser produzidas? Olha o que eu tenho aqui. Item A. Se ele vai colocar em qualquer ordem as 14 questões, eu posso colocar a primeira questão qualquer uma das 14. Depois 13, depois 12, depois 11, depois 10. Pontinhos. 3, 2, 1. Isso aqui é a mesma coisa que 14 fatorial. Tá ok? Você não vai multiplicar. Lembra que eu falei? Guarde o fatorial até o 6. Depois disso, deixa indicado. E na prova ele não vai pedir para você fazer. O item B que é o mais difícil. No B ele fala assim, ó. A instituição responsável pelo vestibular definiu as versões classe A da prova como sendo aquelas que seguem o mesmo padrão. Qual que é o padrão? As 7 primeiras de português. Então, 7 de português. Que mais? As 2 últimas questões, a última deve ser de matemática. Então, a última tem que ser de matemática. E, por fim,
E ainda mais, duas questões de matemática não podem aparecer em posições consecutivas. Eu não posso ter duas de matemática consecutivas aqui. Então, as 7 primeiras de português eu tenho 7 fatorial, que é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A última de matemática, eu tenho quantas de matemática? 3. A penúltima não pode ser de matemática, tem que ser de geografia. Então sobraram quantas? 4. Matemática só tem mais 2. Geografia só tem mais 3. Agora, aqui no meio, que é geografia, né? Aqui no meio pode ser qualquer coisa. Aqui no meio tanto faz. O que eu preciso então? Eu tenho 3 mais 2, que é um total de 5 questões, e dessas 5 eu vou escolher a posição das duas de matemática. Onde é que eu posso colocar matemática? Eu posso colocar aqui e aqui. Onde mais? Aqui e aqui. Aqui e aqui. E eu posso ir trabalhando. Eu posso fazer por combinação isso aqui. São duas de matemática. Combinação de 5 para escolher 2. 5 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Eu tenho 5 lugarzinhos e eu vou escolher os 2 para colocar a matemática. Então dá 5, 4, 3 fatorial, sobre 3 fatorial, simplifica, 2 fatorial é 2, 1. Dá 10. Só que olha o problema. Quando eu falo que eu tenho 10 possibilidades, eu posso colocar assim, ó. Matemática, 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 matemática. Só que elas não podem aparecer em locais consecutivos. Então eu tenho quantas possibilidades aqui, ó? Eu tenho que tirar aqui, aqui, aqui e aqui. Então é 10 menos 4, porque se a primeira e a segunda for matemática, não rola. Segunda e terceira não rola, terceira e quarta não rola, quarta e quinta não rola. Então eu tenho 6 possibilidades de escolher de matemática. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quem é que eu posso colocar? Vamos supor que eu coloquei matemática aqui e matemática aqui. Quantas de matemática eu posso colocar aqui? 2. Quantas de matemática eu posso colocar aqui? 1. Agora vai vir geografia. 3, 2, 1. Sim, até aqui? Tudo bem? Então, olha o que apareceu aqui. E, logicamente, isso aqui tudo multiplicado por quanto? Por 6, que são as 6 possibilidades. Vamos apagar a continha aqui. Esse 6 aqui é porque eu poderia colocar a matemática aqui, aqui e aqui. Então, foram 3 possibilidades. Aqui, 4. Aqui, 5. E aqui o quê? 6. Então, agora é só fazer o quê? 7 fatorial vezes 2 vezes 3, 6. Vezes 1, 6. Vezes 2, 12. 12 vezes 1, 12. Vezes 4, 48. 48 vezes 3, 144. 144 vezes 6, vou colar aqui, dá 864. Quer dizer, eu tenho isso aqui de versões possíveis da prova da classe A. E para a gente fechar, já para começar a instigar você em probabilidade, um candidato vai receber uma prova que começa com 7 questões de português. Qual que é a probabilidade de que ele receba uma prova da classe A? Ele falou que ele quer o quê? Ele quer que você faça uma prova. Ele recebeu uma prova com essas características aqui. Tem as 7 primeiras questões que são de português. Qual é a chance de ser da prova A? O item C a gente vai fazer só na nossa próxima aula. Tá ok? Quando a gente começa a probabilidades. Um abraço a todos, espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.